Bem-vindo ao Lifecast, o seu podcast de notícias curtas sobre saúde física e mental. Saúde cerebral é essencial para a saúde de todo o seu corpo e para que você possa alcançar sucesso na vida. Afinal, o cérebro está envolvido em tudo que você faz. Quando seu cérebro funciona corretamente, você é mais feliz, mais saudável, porque toma decisões melhores, mais rico, de novo, porque toma decisões melhores, e mais bem-sucedido no que faz. Quando o seu cérebro enfrenta qualquer tipo de problema, é provável que você ficará mais triste, mais doente, mais pobre e menos bem-sucedido. A verdade, entretanto, é que você não está preso ao cérebro que tem. Você pode dar uma boa melhorada nele, mesmo se tiver sido negligente com este órgão ao longo dos anos. E isso pode ser comprovado. Para recuperar e trazer normalidade ao seu cérebro, você primeiro precisa acertar sua mente, o que pode exigir mudanças comportamentais. É fato que muitas pessoas dão desculpas para continuar doentes, e estas são as mentirinhas que as mantêm gordas, deprimidas e com mente fraca. Elas encontram muitas justificativas para se manterem assim. E vejo isso em meu consultório todos os dias, mas sim, este é assunto para outro episódio. Vamos aos fatos. Estamos em uma guerra pela saúde cerebral e a maioria das pessoas sequer tem noção disso. Em quase todos os lugares que a gente vai, nos são oferecidos alimentos tóxicos que nos matarão prematuramente. As verdadeiras armas de destruição em massa são substâncias alimentícias altamente processadas, pulverizadas com pesticidas, com alto índice glicêmico, baixo teor de fibras e embaladas em recipientes plásticos. Esses alimentos estão destruindo a saúde do mundo. Nos Estados Unidos, e as estatísticas são parecidas em outros lugares, 2/3 das pessoas estão com sobrepeso ou são obesas, 50% são diabéticas ou pré-diabéticas, 60% são hipertensas ou pré-hipertensas, todas condições que danificam o cérebro. Além disso, os noticiários despejam imagens e notícias tóxicas em nossas mentes dia e noite, alimentando nosso medo de que o desastre está em toda parte, expondo constantemente nosso cérebro aos produtos químicos do estresse que podem prejudicar os nossos centros de memória. Resgatar nosso cérebro e nossa memória é um processo baseado em uma ideia bem simples. O melhor jeito de manter seu cérebro saudável, de aguçar sua memória, reverter o envelhecimento cerebral e prevenir a demência é prevenir ou tratar os 11 principais fatores de risco que roubam sua mente. Se você tomar medidas preventivas para manter seu cérebro saudável agora, pode evitar o início de distúrbios como demência ou perda de memória no futuro. Agora, se você ou um ente querido seu já está afetado por um distúrbio cerebral, não precisa perder a esperança de melhora, já que existem evidências de que é possível restaurar a função cerebral mesmo após tê-la perdido. Esse também é um assunto para outro episódio. Então vamos aos fatores de risco que eu vou apresentar aqui. Primeiro é fluxo sanguíneo. Hipertensão ou pré-hipertensão, acidente vascular cerebral, doença cardiovascular, problemas de colesterol, disfunção erétil, exercício infrequente, menos de 2 vezes por semana. A atual pesquisa a respeito do cérebro utiliza tecnologias de imagem que identificam quais as áreas nos cérebros dos pacientes têm fluxo sanguíneo saudável e ruim. O principal entre os fatores de risco do modelo é o fluxo sanguíneo para o cérebro, que parece ser o principal preditor de imagem cerebral da doença de Alzheimer. Pesquisadores identificaram vários fatores de estilo de vida que causam ou são indicadores de baixo fluxo sanguíneo para o cérebro. Entre eles estão, embora não seja limitado a isso, o consumo de cafeína e nicotina, consumo de bebidas alcoólicas, pressão alta, doença cardíaca, ausência de exercícios e disfunção erétil. Esses fatores são sinais de alerta que você pode ter baixo fluxo sanguíneo para o cérebro. Se você ou um ente querido sofre de alguma dessas condições, é necessário tomar medidas para tratá-las o mais rápido como possível. O fato é, então, que aumentar o fluxo sanguíneo seria fazer o oposto das coisas que eu apresento acima. Cortar o consumo diário de café, não fumar, limitar o consumo de bebidas alcoólicas.
Essas substâncias podem alterar a química do cérebro, danificar as células e os vasos sanguíneos e prejudicar a função e o humor cerebral. Eu sei, e eu sei muito bem, que os meus amigos vão odiar ouvir isso, mas não beba seu primeiro copo de vinho, quanto mais o segundo. E mexa-se da maneira que fizer você sentir bem. Atividade física é a solução imediata para melhorar o fluxo do sangue ao cérebro. Outro fator que influencia e que é um fator de risco é aposentar e, claro, envelhecer. Você quer fazer seu cérebro envelhecer prematuramente? Cara, então é fácil. Pare de estudar e não busque novas aprendizagens. Quando você aprende algo novo, seu cérebro faz uma nova conexão, uma nova rede neural. Quando você para de aprender ou começa a fazer a mesma coisa repetidamente, seu cérebro começa a se desconectar. Outra coisa, antes da aposentadoria, se você está num emprego que não exige a aprendizagem nova, isso é um fator de risco para a demência, já que quando você para de aprender, seu cérebro começa a morrer. Pense nisso. A pesquisa mostra que adultos mais velhos ainda podem aprender novos idiomas, formar novas memórias e adquirir novas habilidades. E é benéfico nunca parar de aprender à medida que a gente envelhece. Moral da história é que, ao contrário do que se dizia antigamente, o cachorro velho pode sim aprender truques novos. Mais um fator de risco é a inflamação. Nos últimos anos, especialistas em bem-estar têm falado muito sobre os perigos oferecidos pela inflamação e reduzi-la pode realmente ajudar a proteger o cérebro. Se você quiser envelhecer prematuramente seu cérebro, coma muita carne vermelha para aumentar ainda mais os seus níveis de ferro e ferratina. Afinal, ferratina, que é o ferro armazenado, tende a envelhecer o cérebro. Se você quiser aumentar a inflamação, que é uma raiz dos incontáveis problemas médicos e de saúde mental, nunca use fio dental, não se preocupe com seus dentes, afinal, há uma conexão fascinante entre a higiene dental e o seu cérebro. É absolutamente essencial que você não tenha doença gengival, mas se você tiver gengivite, chances são de que você está em maior risco de doença cardíaca, depressão e demência. Genética, claro, a genética, sempre um fator. Muitos problemas de saúde são atribuíveis ao estilo de vida. Muitas pessoas têm obesidade e doenças cardíacas em suas famílias, mas essas não estão sempre acima do peso e nem têm doenças cardíacas. Mas por quê? Porque evitam a obesidade e as doenças cardíacas todos os dias. Afinal de contas, são os genes que carregam a arma. E é o que nos acontece, e o que escolhemos fazer que puxa o gatilho. Em outro episódio falarei da epigenética e sobre como é nosso comportamento que define o rumo da nossa saúde, e não necessariamente os nossos genes. Trauma craniano é importantíssimo. Um histórico de lesões cranianas, com ou sem perda de consciência, praticar esportes de contato, mesmo sem concussão. Embora seja importante cuidar do nosso cérebro através do que comemos e como exercitamos, cuidar fisicamente dele também é essencial. Quer danificar seu cérebro? Jogue futebol, principalmente dando cabeçadas. Pratique artes marciais e lute boxe. Toxinas. O abuso de bebidas alcoólicas ou drogas, a exposição a toxinas no meio ambiente como mofo, poluição ou produtos pessoais, quimioterapia. Tudo isso faz parte de uma lista de coisas que introduz toxinas no nosso corpo e afeta o nosso cérebro. Já quando se trata de cuidados pessoais, as toxinas que existem em nossos produtos diários de cuidado pessoal devem ser evitadas. De acordo com um artigo publicado pelos Institutos Nacionais de Saúde, os ftalatos parabenos, o PFAS e o triclosano, elementos que são comumente encontrados em produtos de cuidado pessoal e cosméticos populares, são disruptores endócrinos que imitam ou interferem nos hormônios do corpo e já foram relacionados a problemas cerebrais, problemas relacionados ao desenvolvimento e também problemas na reprodução. A saúde mental é mais um fator. Abrace sempre a positividade para manter seu cérebro saudável, já que a negatividade aumenta o estresse, além de diminuir a atividade em seu cerebelo.
Além disso, conviva com pessoas positivas e do bem, já que estar na companhia de gente tóxica também está correlacionado ao envelhecimento cerebral. Vai dizer que você não sabe quem você deveria eliminar da sua vida. Outro fator importante é a imunidade e as infecções. Síndrome de fadiga crônica, problemas autoimunes como artrite reumatoide, esclerose múltipla, infecções não tratadas como a doença de Lyme, sífilis ou herpes. Esses são todos fatores importantes. Além disso, a deficiência em vitamina D, que ocorre em cerca de 60% da população, está associada a praticamente todos os problemas ruins, incluindo a redução do cérebro. Alguns governos, como o do Reino Unido, por exemplo, recomendam que todos tomem um suplemento de 10 microgramas de vitamina D por dia, porque as pessoas não estão mais expostas ao sol, a fonte natural produtora desse alimento essencial à saúde cerebral. Também bem importantes são os neurohormônios. Baixos níveis de hormônios produzidos pela tireoide, a testosterona masculina e feminina, o estrogênio e a progesterona feminina, o DHEA, altos níveis de colesterol, esses são todos fatores que devemos manter em mente. Na verdade, alguns desequilíbrios hormonais, como o excesso de cortisol, podem alterar a função cerebral, prejudicando a memória e causando o chamado nevoeiro cerebral. Diabesidade. Esse é um neologismo, uma palavra nova que combina diabetes e obesidade. E estes dois elementos na vida da gente, cada vez mais frequentes, são importantes fatores de risco. Pesquisadores demonstram que estar acima do peso ou obeso, especialmente na meia-idade, está associado à demência na velhice. Mais um fator que a gente nunca pode deixar de fora quando a gente fala da saúde física e mental é o sono. Sem dormir bem, a gente não consegue formar ou manter as vias em nosso cérebro que nos permitem aprender e criar novas memórias. E sem esse sono restaurador e noturno é bem mais difícil de se concentrar e responder rapidamente durante um dia. Então, em miúdos, como a gente pode resumir a essência deste episódio do Lifecast? Veja, cortar o café e parar de fumar, ter uma boa noite de sono, ir dormir cedo e ter sono noturno, continuar aprendendo, abraçar a positividade, escovar os dentes e usar fio dental, ficar fisicamente ativo, isso tudo é essencial e ainda que exija, para poder fazer isso, adaptação, isso tudo é absolutamente alcançável. Até mesmo um fator de risco aparentemente fixo como a genética não é tão fixo assim e pode ser influenciado para o bem, tudo por meio de novo comportamento. Com cuidadosa atenção a um estilo de vida saudável que estimule o cérebro, certamente fazer isso aumentará suas chances de eliminar o envelhecimento cerebral e o risco de ter demência no futuro. Você pode se tornar um guerreiro cerebral e um resgatador de memória. Isso porque um dos sintomas mais importantes de um cérebro não saudável tem a ver com problemas de memória. Quando a sua memória começa a falhar, tudo na sua vida se torna mais difícil, incluindo a sua saúde, relacionamentos, trabalho e finanças. Esses problemas podem até acabar tirando a sua independência. Eu vou ser bem claro aqui. Eu sei que você deve amar muito seus filhos, mas nunca queira ter de viver com eles. Nunca queira ser um fardo para eles e prefira que eles não tomem decisões por você. Você não quer que eles tirem a sua carteira de motorista ou decidam o que você vai vestir, o que você vai comer. Se esse conceito ressoa como verdadeiro para você e você teme isso, é hora de pensar em seu cérebro e é hora agora, não daqui 20 anos. A melhor notícia do dia, na verdade, é que você pode começar a mudar seu cérebro e a memória a partir deste instante. Pode parecer muito tudo isso que eu falei até aqui, mas se a gente quiser manter nossas faculdades mentais à medida que a gente envelhece, fazer essas mudanças e adaptações pode não ser tão ruim assim. No próximo episódio do Lifecast, aprenda mais sobre neuróbica, a ginástica para ajudar o cérebro a funcionar melhor. Enquanto isso, esteja bem, esteja seguro. Produzido e editado por Daryl Champlin. Esse podcast é um oferecimento de Sua Saúde Integral,
onde você reencontra com bem-estar e relaxamento de que o seu corpo tanto precisa. Agendamento ao WhatsApp 13 99741 6022. Para mais informações, acesse o website www.suasaudeintegral.com.br.